Bem, a primeira lei de Kirchhoff. Vamos primeiro enunciar ela. A primeira lei de Kirchhoff, ela diz que em qualquer instante t, a soma das correntes que entram e que saem num determinado nó é igual a zero, que pode ser representado matematicamente por uma somatória de todas as correntes, seja positivo ou negativo, que nós vamos definir a seguir, isso igual a zero. Mas para isso nós precisamos definir o conceito de rede ordenada, ou seja, nós devemos ordenar as correntes na rede. E vamos usar como convenção aqui, quando a gente for aplicar a lei dos nós, que um sinal positivo está associado a uma corrente entrando naquele respectivo nó. E o sinal negativo para a corrente saindo do nó. E olhando isso, agora nesse exemplo, nós temos aqui 4 bipolos incidindo num determinado nó. Temos a corrente J1, a corrente J2, a corrente J3 e a corrente J4, usando esse conceito de rede ordenada, J1, J2 e J3 estão entrando no nó, então a soma de J1 mais J2 mais J3 menos J4, que é a corrente que está saindo do nó, é igual a zero. Ou seja, essa equação aqui é a primeira lei de Kirchhoff aplicada a este nó aqui, representando essa equação matemática. Já a segunda lei de Kirchhoff, nós vamos falar associada à lei das malhas. Ou seja, a segunda lei de Kirchhoff pode ser anunciada como sendo, em qualquer instante t, em uma rede ordenada, a soma algébrica das tensões numa determinada malha fechada é igual a zero. Que pode ser, esse enunciado linguístico pode ser representado matematicamente como sendo a somatória das tensões num circuito fechado é igual a zero. E da mesma forma que nós usamos uma definição de rede ordenada para as correntes, vamos usar uma definição de rede ordenada para as tensões, usando o sinal positivo se aquela tensão estiver no sentido horário e o sinal negativo se aquela tensão estiver no sentido anti-horário. Olhando nesse exemplo aqui de uma pequena rede resistiva, vamos olhar duas malhas. Esta primeira malha fechada aqui e essa segunda malha fechada aqui. Então, nessa primeira malha aqui, nós temos, usando esse conceito de ordenado, sinal positivo no sentido horário, nós temos VE positivo, V1 está no sentido anti-horário, portanto, fica negativo, e V2 também está no sentido anti-horário, fica negativo. A soma dessas três tensões tem que ser igual a zero, é a representação nessa rede aqui da segunda lei de Kirchhoff. Já na malha 2, fazendo de novo o uso da equação, nós temos lá V2 no sentido horário, V3 no sentido anti-horário e V4 no sentido anti-horário. Então, teremos V2 como sinal positivo, que está no sentido horário, V3 com sinal negativo, que está no sentido anti-horário, e V4, que está no sentido anti-horário. A soma dessas três grandezas tem que ser igual a zero. Bem, então, a combinação da primeira e da segunda lei de Kirchhoff é que permite, para um determinado circuito, ao final da solução, sabermos todas as tensões e todas as correntes em todos os bipolos do circuito. Então, considerando uma determinada rede como essa, a gente vai combinar as leis de Kirchhoff com as relações constitutivas para poder chegar a esse resultado final. As relações constitutivas aqui, que nós vamos usar, nós vamos resgatar a lei de Ohm que nós discutimos nas primeiras aulas. Então, aqui nós temos que a tensão V1, a tensão em cima desse resistor, está associada à corrente 1 como sendo a resistência 1 multiplicado pela corrente, substituindo o valor da resistência, isso dá igual a 2 e 1. O mesmo vale para a relação constitutiva em cima do resistor R2, ou seja, V2 igual a R2 e 2, é a aplicação da lei de Ohm no resistor R2. O mesmo valendo para o resistor R3 e para o resistor R4. Bom, vamos aplicar agora a primeira lei de Kirchhoff
nesse circuito aqui. Lembrando as relações constitutivas que nós tínhamos da transparência anterior. Nós temos aqui, primeiro, a lei de Kirchhoff aplicado nesse nó 1 aqui. Ou seja, a soma das correntes que entram é igual, mais as correntes que saem, igual a zero. Então, nós temos aqui a corrente I1 entrando, a corrente I2 saindo e a corrente I3 saindo. A soma dessas três correntes, representado por essa equação, I1 menos I2 menos I3, tem que ser igual a zero. Que nós podemos mudar de lado na equação, passar para o lado direito, seria que I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Ou seja, a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem no nó. É uma outra forma da gente enunciar a lei de Kirchhoff. Agora, indo para o nó 2. Aqui um pouco mais fácil, nós temos somente duas correntes, nós temos a corrente I3 entrando no nó e a corrente I4 saindo do nó. Nós temos que I3 menos I4 igual a zero, que significa que, como nós só temos dois ramos incidindo nesse nó, a corrente que entra I3 tem que ser igual à corrente que sai I4. E aplicando isso no nó 3 agora, aqui embaixo, a soma das correntes I2, que está entrando no nó, mais I4, que também está entrando no nó, e essa corrente I1, que está saindo desse nó, a aplicação da soma dessas três correntes é igual a zero. E essa é a aplicação da primeira lei de Kirchhoff nesses três nós. Agora, aplicando a segunda lei de Kirchhoff. Nós vamos olhar particularmente duas malhas, aquelas duas malhas fechadas que nós tínhamos discutido na transparência anterior. Na malha 1, então nós temos lá que VE menos V1 menos V2, isso é igual a zero. E na malha 2, aplicando de novo, nós temos lá que V2 menos V3 menos V4 igual a zero. Passando para o outro lado da equação V3 e V4, nós temos que V2 igual a V3 mais V4. E agora, sabendo a aplicação dessa segunda lei de Kirchhoff nessa malha, nós podemos substituir as relações constitutivas. V3, que nós tínhamos que era R3 e 3, é igual a 3 e 3, e V4, que era R4 e 4, que era mais I4, mas como nós tínhamos aqui que I3 igual a I4, nós já deixamos substituído 3 e 3 mais I3, então nós temos que V2 igual a 4 e 3, nós já temos uma relação. Como V2 igual a 4 e 2 também, nós chegamos à conclusão que 2 é igual a I3. Fazendo todas as equações, no final nós chegamos que a corrente 1 igual a 4 amperes, que a corrente 2 que é igual à corrente 3, que é igual a 2 amperes. Então, a aplicação das leis de Kirchhoff, da primeira lei de Kirchhoff e da segunda lei de Kirchhoff, combinadas com as relações constitutivas, nos permitiu, no final da solução da rede, saber todas as tensões e todas as correntes em cima desses bipolos.